Muito bem, bem-vindos aqui à nossa aula, ao nosso projeto Libiu, esse é o sinal que eu estudo a disciplina de Biologia em Libras concomitantes no Instituto Federal de São Paulo, do campus Votuporanga. Veja o logo do nosso projeto Libiu. Então, estudo da biologia em Libras concomitantes. E lembre-se, a biologia, o seu estudo é importante para a nossa vida, para termos uma vida melhor. E aqui na nossa aula de biologia, no tema de ecologia, nós temos esse tema, olha, o ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. E também essa é uma aula longa, então nós a dividimos em duas partes. A primeira parte, a segunda. Hoje nós estudaremos a primeira parte. Mas antes temos o sinalário. São sinais, palavras em português, suas combinações, os conceitos com maior profundidade. Vejam, ciclo, ciclagem. Esse sinal, ar, atmosfera. Olha aqui, átomo. E o segundo sinal, molécula. Ou esse sinal de molécula. Molécula. Olhe, gás. Gás. Lembre-se, há vários tipos de gás também. Aqui no contexto da ecologia. Gás nitrogênio. Gás nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. Então, olha, ciclo do nitrogênio. Átomo do nitrogênio. Veja esses dois sinais também. Molécula, ou esse sinal de molécula, e abaixo molécula do nitrogênio. Molécula do nitrogênio. Veja esses dois sinais. Nitrito, NO2. Nitrato, NO3. Veja. Amônia. Sinal de amônia. Molécula orgânica. Novamente, molécula orgânica. Vejam, ecossistema. Ecossistema, o sinal. Vejam esses sinais e suas junções. Olha, vida ou bio. Geografia. Terceiro sinal, química. E quando eu junto esses sinais, então eu tenho biogeoquímico. Esse é o sinal. Novamente, biogeoquímico. O sinal. Veja esse sinal. Autótrofos. Autótrofos produz seu próprio alimento. Vejam. DNA. Sinal DNA. Veja o sinal RNA. Novamente o sinal RNA. Também usa assim com R. Vejam. Há pelo menos 3 sinais de proteínas. Esse sinal de proteínas. Esse segundo sinal de proteínas também é usado. E esse terceiro sinal de proteínas. Aqui nós usaremos então esse sinal de proteína. Vejam aqui, assimilação. E abaixo, fixação biológica. Veja aqui, clorofila. Sinal de clorofila novamente. Veja, bactérias. E também vários tipos de bactérias, várias espécies. Bem, então revisando, se você assistiu
todas as nossas aulas de ecologia até agora aqui no Libio, você provavelmente entendeu que o ecossistema, o que ele é? É a interação dos seres vivos com o meio ambiente. E que para o ecossistema existir deve haver o fluxo de energia e a ciclagem da matéria, isso é, dos átomos. Essa ciclagem dos átomos. O fluxo de energia, como vimos, corresponde à cadeia alimentar, isto é, a sequência dos seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Mas só isso é suficiente para manter a sobrevivência do ecossistema? Não. Precisa o quê? Vamos aprender. Veja, lembra desse sinal? Biogeoquímicos. Então é preciso que haja o que? A ciclagem da matéria. E essa ciclagem conseguimos entender nos chamados ciclos biogeoquímicos. Veja, ciclos biogeoquímicos. Já gravamos também as aulas do ciclo da água, do carbono e também o que? Do oxigênio. Então nós recomendamos que vocês assistam essas aulas. Nessa videoaula e na próxima vamos estudar sobre o que? Sobre o ciclo do nitrogênio. Isso mesmo, a aula do ciclo do nitrogênio também será dividida, lembram-se, em duas partes. Então lembre-se, vamos recordar que tudo que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria, e ela é composta por átomos, como se fossem pequeníssimas bolinhas. Os átomos. Veja aqui, nitrogênio. Observe a figura no retângulo preto. Nela estão representadas 4 bolas azuis com a letra N, que representam 4 átomos de nitrogênio. Mas vimos também em nossas primeiras aulas que a maioria dos átomos não estão sozinhos. Já estudamos isso, os átomos não estão sozinhos, não. Eles se ligam com outros átomos, formando, por exemplo, as moléculas. No caso do nitrogênio, ele pode estar presente em vários tipos de moléculas. Olha, observe o retângulo vermelho que mostra a união de 2 átomos de nitrogênio. Então, quando 2 átomos de nitrogênio se unem, formam o que chamamos de gás nitrogênio. Observe o retângulo vermelho. Portanto, o gás nitrogênio é formado pela união de 2 átomos de nitrogênio, denominado N2. Veja, gás nitrogênio é uma molécula. Vejam, gás nitrogênio, uma molécula. Agora observem o retângulo verde. Isso. Veja que ali está representada uma molécula orgânica. Vocês lembram o que é uma molécula orgânica? É uma molécula rica em átomos de carbono, que estão representados pelas bolinhas pretas, com a letra C ali no meio. Vejam. Mas vejam que essa molécula tem outros átomos, e um deles são os átomos de nitrogênio. Isso, são as bolinhas azuis. Portanto, observe que as moléculas orgânicas podem conter átomos de nitrogênio. Veja a importância do nitrogênio. Mas por
Por que devemos estudar, então, o ciclo do nitrogênio? Por que é importante? Então, da mesma forma que vimos nas demais aulas dos ciclos biogeoquímicos, o nitrogênio é essencial na manutenção da vida no planeta. Mas por quê? Então, vamos destacar aqui 3 pontos principais. O primeiro deles é que o nitrogênio está presente nas proteínas. Proteínas são moléculas orgânicas presentes em todos os seres vivos. Então, nos seres humanos, por exemplo, as proteínas formam os músculos e são muito importantes no nosso sistema de defesa, o sistema imune. Observe a figura de uma molécula de proteína. Veja a quantidade de átomos de nitrogênio que ela possui. Eles estão destacados pelos círculos vermelhos. Colocamos também no slide muitos alimentos ricos em proteínas. Importância do nitrogênio. DNA e o RNA. Então, esse é o segundo ponto. Os átomos, lembram, são 3 pontos, né? Os átomos de nitrogênio estão presentes nas moléculas chamadas DNA e RNA. Essas moléculas são nossos materiais genéticos, moléculas que contêm nossas informações genéticas, nossas características. Veja, as figuras dos slides mostram as moléculas de DNA e RNA, destacando os átomos de nitrogênio nos círculos vermelhos nas moléculas. Para o vídeo, olha, importância do nitrogênio, clorofila. Então lembre, são 3 pontos. Esse terceiro ponto, uma terceira importância é que os átomos de nitrogênio estão presentes nas moléculas de clorofila. Clorofila são os pigmentos presentes nos seres vivos autótrofos, fotossintetizantes, isto é, nas plantas e algas. A clorofila é imprescindível para que ocorra o processo de fotossíntese. Observe então, portanto, como é importante sabermos como o nitrogênio viaja, é reciclado no nosso ecossistema. Ele está presente também nas proteínas, no material genético, é imprescindível na fotossíntese, além de outras funções que não destacamos aqui. Mas pensamos, se o nitrogênio é importante para vivermos, como os seres humanos conseguem obter nitrogênio? Como? Veja o título. Como conseguimos nitrogênio? É uma pergunta. Como os seres humanos conseguem obter nitrogênio? Observe o desenho. Ele mostra a cadeia alimentar que já estudamos em outras aulas. Lembrem-se, no começo dessa aula nós vimos que o nitrogênio está nas proteínas e as proteínas estão presentes na carne. Então, quando o homem come a carne do boi, ele está ingerindo proteínas e, consequentemente, o homem está ingerindo nitrogênio.
Mas e o boi? Como o boi consegue o nitrogênio? Então, da mesma forma que o homem, o boi consegue nitrogênio, ele se alimenta da planta, que também é formada de proteína. A planta também há proteína. Observe então que o boi, o homem, consegue nitrogênio consumindo alimentos, consumindo seres vivos que são formados por proteínas. Veja aqui, plantas e algas absorvem nitrato do meio, solo da água. Mas e a planta? Como ela consegue obter o nitrogênio? Então, olha, no solo e na água podemos encontrar basicamente 3 moléculas que possuem nitrogênio. A primeira dessas moléculas, é o nitrito, molécula formada de 2 átomos de oxigênio e um átomo de nitrogênio, formando a molécula nitrito, NO2. Veja na figura. Veja no retângulo vermelho. Então já vimos a primeira molécula, o nitrito. A segunda molécula é o nitrato, molécula formada por 3 átomos de oxigênio e um átomo de nitrogênio, formando a molécula nitrato, NO3. Veja na figura no retângulo verde. Então lembre-se, falamos 3 moléculas, não é? A primeira, o nitrito, a segunda, o nitrato, e a terceira molécula é a amônia. Amônia, molécula formada por 3 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio, formando a molécula amônia. Veja na figura, no retângulo azul. Veja. Pare o vídeo, olha, veja com calma. Bem, nitrito, nitrato e amônia estão no solo e na água e são absorvidos pelos seres vivos autótrofos fotossintetizantes. Isto é, lembram-se? Então, os autótrofos são seres vivos que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Lembram quem são esses seres vivos? São as plantas e as algas. Então, de todos os nutrientes que acabamos de falar, isso é nitrito, nitrato e amônia, as plantas e as algas absorvem do solo ou da água, principalmente o nitrato. Então, e esse processo que plantas e algas absorvem nitrato do solo ou da água é chamado de assimilação. Assimilação, esse é o sinal. Veja, o retângulo marrom. Assimilação. Então, se os autótrofos absorvem principalmente nitrato, qual o papel da amônia e do nitrito? Eles não são importantes? Vamos entender agora. Vejam, o gás nitrogênio no ar. Você sabia
que nosso ar atmosférico, além do gás oxigênio que já falamos em outra aula, também possui gás nitrogênio? Sabia? Isso mesmo. De todos os gases presentes no nosso ar, o gás nitrogênio corresponde em torno de 78% deles. Acontece que existem micro-organismos, seres vivos bem pequeninos que vivem no solo e na água, e somente eles conseguem absorver o gás nitrogênio do ar e convertê-lo em amônia. E esse processo, então, de captura do gás nitrogênio do ar e sua conversão em amônia é chamado de fixação biológica. Mas quem são esses seres vivos que fazem esse processo? Transformar então nitrogênio em amônia. Quais são? Veja aqui, olha, fixação biológica. Então, fixação biológica é realizada pelas bacteriorrizas, bactérias presentes nas raízes das plantas, ou algumas bactérias livres no solo. Observe a figura das raízes, então, dessas plantas. Veja alguns nódulos, umas bolinhas nas raízes. Observe. Então, são nessas raízes que vivem as bactérias que vão absorver o gás nitrogênio do ar e convertê-lo em amônia. E parte dessa amônia irá para o solo. Observar então a importância do nitrogênio, do gás nitrogênio, cuidarmos das plantas, das algas, são os autótrofos que realizam a fotossíntese, o equilíbrio dos gases no ar atmosférico. Gostaram da nossa aula de biologia? Então, do ciclo do nitrogênio? E lembre-se também, olha, então são duas partes, não é? Daremos continuidade na segunda parte. Gostou então da nossa aula? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, professores, intérpretes, surdos, ouvintes, para que todos assistam, aprendam, veja o vídeo várias vezes, a palavra às vezes é nova, diferente, o sinal, copie no seu caderno, que você possa estudar melhor. Você vai ter uma saúde melhor estudando, sabia? Um abraço, tchau, tchau.